Fala galera, Renan na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre lógica de programação, variável, tipos, né? Fortemente tipado, fracamente tipado e algumas outras perguntas que estavam rolando lá no Instagram do Init Code, beleza? Então roda a vinheta aí. Quando eu comecei a estudar sobre programação, sobre lógica de programação e entre outras coisas, a principal dúvida que ficava na minha cabeça é como a gente vai se comunicar com a máquina. De que forma isso vai acontecer? Se ela vai entender o que a gente está falando, se eu tenho que falar uma língua diferente, enfim. Nossa, e aí? Por onde eu começo? Bom, de forma bem resumida, a gente vai conversar com a máquina através de uma linguagem de programação, que basicamente consiste num conjunto de regras sináticas e semânticas que definem a estrutura e o comportamento dos programas. Ou seja, existe uma determinada sequência de informações, uma sequência de palavras, digamos assim, que, se elas estão corretas, elas acabam gerando um comportamento de um programa. Seja para somar dois números, seja para fazer uma conta do quadrado da hipotenusa dos catetos e assim por diante. Beleza? Basicamente, a linguagem de programação ela pode ser classificada de acordo com diversos critérios, tá? Eu vou citar alguns deles aqui para vocês. O primeiro deles é o paradigma de programação, se ele é procedural, orientado a objeto, funcional e entre outros. Esse cara aqui vai ser basicamente a definição de como a gente vai escrever o nosso código. Se a gente vai ter classe para orientação a objetos, se a gente vai escrever tudo estruturado ou assim por diante. Não precisa se atentar a todos esses detalhes agora de começo. A gente só precisa entender que eles existem e provavelmente mais para frente você precisará estudar sobre. Nível de abstração, ou seja, quão mais próximo da linguagem da máquina eu estou ou quão mais longe, digamos assim, da linguagem da máquina eu estou. Se por acaso, para eu salvar um valor na memória, eu preciso colocar var batata, que seria o local da memória, igual número 1, tecnicamente eu estou falando numa linguagem mais parecida com a dos seres humanos, e não necessariamente uma linguagem da máquina. Eu não tenho que colocar XYZ para conseguir armazenar determinadas informações. Então, quanto mais próximo da linguagem humana, mais alto nível ela é. E quanto mais próximo da linguagem da máquina, do 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, mais baixo nível essa linguagem vai ser. Também não precisa se preocupar com nada disso. Pouco importa na hora do vamos ver, cá entre nós. Se você pegou o costume com uma linguagem de baixo ou uma linguagem de alto, médio nível, não importa. Beleza? Óbvio, tá? Essas linguagens elas têm algumas pequenas diferenças, como por exemplo na questão do processamento. Às vezes, linguagens de alto nível elas demoram um pouquinho mais e linguagens de baixo nível demoram um pouquinho menos. Ah, mas quanto? É muito? É segundos? Não, é milésimos de segundo na maioria dos casos. Mas para uma quantidade muito grande de processamento, isso faz toda a diferença. Então, sim, muitas vezes quando a gente vai processar muitos dados, a escolha da linguagem pode pesar na hora da nossa performance. Mas também, para agora, para estudo, respira fundo, relaxa, que dá tudo certo. Você não precisa se preocupar com isso, ok? E aí, por fim, ali, o único ponto que eu gostaria de tocar é a finalidade, né? Se ela vai ser geral ou específica. Se a gente vai fazer alguma coisa voltada para desktop, para um programa igual ao Excel, que você consegue instalar no seu computador, dá dois cliques ele abre, ou então para um programa que vai estar rodando dentro do navegador, como por exemplo o meu Canva, essa minha apresentação ali. Ela está rodando dentro do navegador, ok? E é, obviamente, entre outras classificações da linguagem. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, ok? Seguindo adiante, algumas curiosidades referentes às linguagens de programação, tá? As mais populares hoje em dia, elas incluem Java, Python, JavaScript, C++, PHP, C Sharp, e cada uma dessas linguagens tem suas próprias características e elas são adequadas para diferentes tipos de aplicativos, diferentes cenários de programação, ok? Então, quando a gente vai falar de processamento aí de dados científicos, por exemplo, você muito, vai se deparar muito comumente com o Python. Ou então vamos programar para web. Pode ser que PHP apareça, pode ser que Java apareça,
muito provavelmente JavaScript vai aparecer para programação web. Ah, vamos programar para dispositivos mobiles, né? Para Android, para iPhone. O Java vai aparecer. Ok? Então a gente tem linguagens adequadas para cada um dos cenários. Ah, mas eu quer dizer então que se eu quiser programar para mobile, eu não posso usar JavaScript. Não é bem assim, a gente pode sim, e a gente consegue até utilizar um framework que ajuda a gente, que é o próprio React para isso, mas não vem ao caso, são mais especificidades aí, a gente vai ver mais para frente. Se você tem alguma curiosidade ou alguma dúvida referente a esse assunto, deixe aí nos comentários que eu respondo a sua dúvida. Na aula de hoje a gente vai utilizar o JavaScript, o Node, ok? Então eu vou mostrar aqui como o nosso lindo e maravilhoso Node funciona com JavaScript, tá? Lembrando que a configuração da máquina para Node a gente fez no vídeo anterior. Então, se por acaso você não viu o vídeo anterior, eu recomendo do fundo do coração você assistir. Ele deve estar em algum card, em algum lugar por aqui na tela agora, ok? Qualquer coisa, se você não encontrar no card, eu vou deixar na descrição do vídeo os links certinho do vídeo anterior e, obviamente, do próximo vídeo. Porque sim, a gente vai ter próximo vídeo de Node porque o conteúdo é bem extenso. Só reforçando, o JavaScript é uma linguagem de programação muito versátil, tá? Ela é amplamente utilizada tanto para desenvolvimento web, quanto para criação de interfaces interativas, desenvolvimento de aplicações móveis, jogos, automação, automação de navegadores, interação com outros serviços. Enfim, tem uma ampla gama de produtos que a gente consegue utilizar o JavaScript como linguagem de desenvolvimento. Então, pode ficar tranquilo que você aprendendo JavaScript não vai te limitar a nada. Você vai continuar evoluindo tanto para desenvolvimento web front-end, back-end, ou então você vai conseguir migrar para mobile, enfim. Não vai te estagnar, digamos assim, em uma única direção. Então, fica tranquilo, fica comigo até o final, que você vai ver que vai valer muito a pena aprender JavaScript. Um lembrete muito importante antes de a gente continuar o restante do vídeo. Um computador sozinho é inerte, ele não faz nada. Cá entre nós, uma máquina sozinha é burra, ela não faz nada, ok? Então, a gente precisa dizer instruções para o nosso computador, a gente precisa fornecer instruções para o nosso computador, realizar determinadas tarefas. E sim, lembra, o computador é burro, a gente precisa especificar cada micro detalhe da ação. Então, vamos fazer só um pequeno exercício agora, ok? Se eu falar para vocês irem na padaria comprar pão, coisa simples que provavelmente todo mundo já fez. Existem várias etapas no meio da padaria para ir comprar pão. Provavelmente você, como ser humano, pensou: bom, eu saio de casa, pego meu carro, vou até a padaria, peço para a moça 2 pães, 3 pães, anyways, quantos pães eu quiser, pago, volto, pego meu carro, volto para casa e está tudo certo, ok? É isso? Não, não é bem assim. A máquina, ela não vai entender. Eu preciso dizer para ela exatamente aonde ela está e para onde ela vai. Então, por exemplo, se eu estou no meu quarto e eu preciso ir até a padaria, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para ela: olha, máquina, você está aqui no seu quarto, você vai afastar a sua cadeira da mesa, você vai levantar da cadeira, você vai andar para a direita 3, 4 passos, 5 passos, não sei exatamente quantos passos aí ela vai estar, da porta, por exemplo. Você vai se virar 180 graus, você vai andar mais 5 passos para frente, você vai pegar a chave vermelha do carro que está pendurada no cabideiro XYZ na parede à sua frente. Estenda a mão esquerda e pegue a chave. Guarde a chave no bolso esquerdo da sua calça e assim por diante. Então, você viu que existem vários detalhes no meio desse caminho que eu nem cheguei ainda na padaria, mas já acabou incomodando, já acabou irritando eu falando todo o processo detalhadamente. Mas sim, ok? Lembrem-se, a máquina, no começo, é exatamente igual uma criança. Você precisa dizer para ela exatamente o que ela precisa fazer, senão ela não vai fazer. Ou vai fazer diferente daquilo que você falou, porque você estava pensando uma coisa, estava imaginando que ela faria uma coisa e ela acabou fazendo outra. Então, sim, a máquina é muito burra. Por favor, vamos aprender a programar certo, tá? Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição também que eu
É muito legal, é realmente muito interessante. Eu gosto bastante desse vídeo quando eu estou lecionando presencialmente, de mostrar ele, mas por direitos autorais aqui no YouTube eu não consigo. Mas de forma bem breve, o vídeo vai mostrar um pai ensinando para seus dois filhos, não bem ensinando, mas enfim, vai mostrar ali no cotidiano, e vai pedir para os filhos, esse pai vai pedir para os filhos escreverem uma receita de como fazer um pão com geleia de amendoim e uva, se eu não me engano, mousse de uva, não sei, não lembro exatamente. E basicamente lá as crianças vão escrever todas as instruções e obviamente ele vai fazer tudo errado diversas vezes porque as crianças não vão conseguir fazer. Então assistam um vídeo depois que o meu aqui acabar, para vocês entenderem mais ou menos como é frustrante quando a gente não dá a instrução exatamente detalhada para a máquina. Ela infelizmente vai agir exatamente igual o pai, ok? Então, bora para frente, chega de falação. Algumas perguntas que surgiram lá no meu Instagram são: variáveis, como guardamos e manipulamos os dados em Node? Tipagem, fracamente tipado, o que é fracamente tipado? O que é fortemente tipado? Enfim, o que é isso? O que é tipagem? Me diz, me explica. Ah, falando nisso, se você não segue meu canal no Instagram, dá uma olhadinha lá. Volta e meia eu tenho dicas de conteúdos e também vou avisando quando os vídeos novos vão sair sobre o que os vídeos novos são. Então, vai ajudar bastante você a se programar e a se preparar para os próximos vídeos, ok? Bom, então vamos ver isso na prática, certo? Vamos abrir o nosso VS Code. Lá naquele código de Hello World que a gente já tinha antes, na aula anterior, ok? Eu subi esse mesmo código lá no Git. Eu vou inclusive subir esse código aqui lá no GitHub também. Vou postar o link aqui para vocês. Se por acaso vocês não sabem do que eu tô falando, tá fazendo cara aí de não sei o que esse cara tá falando, deem uma olhadinha na aula de Git. Lá explica passo a passo certinho como criar uma conta no GitHub, como utilizar o Git e o GitHub em conjunto para conseguir armazenar os códigos de vocês, ok? Então bora lá. Aqui a gente tem o nosso lindo e maravilhoso Hello World, certo? E para executar esse código, na aula passada, a gente viu que é só executar o Node, certo? Chamando o nome do arquivo, então o hello.js, ok? Notem aqui que eu estou dentro da pasta Node exemplo, eu executo o Node e chamo o arquivo node.js. Ah, mas eu não vou executar sem o ponto barra aqui, não tem problema, pode executar assim que também vai dar certo. Olha lá, ele consolou, ele mostrou essa informação para a gente aqui no nosso terminal, ok? Então, se por acaso eu precisar fazer uma soma de dois números ou uma média, como é que eu faço? Bom, é simples. É só você apagar esse Hello World aqui e colocar os números que você quer somar. Poxa, eu quero somar 100 mais 200. Vou salvar, vou executar. E tá lá a soma. Show de bola? O que mais que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer a média, certo? Então é só vir aqui e dividir. Média é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números. Se eu tenho 100 e 200 aqui, eu tenho dois números, então divide por 2. Notem que aqui vai dar um pequeno erro de matemática, mas respira lá. Vamos lá. Node.js, show de bola. Tecnicamente, a média aqui deveria dar 150, mas por quê? Matematicamente falando, se divide primeiro os números, então ele vai dividir 200 por 2, e depois o resultado, 100, vai somar com 100, ou seja, 100 mais 100, 200, que é o nosso resultado. Notem que aqui eu preciso fazer uma leve adaptação para que isso aconteça corretamente, que é colocar os parênteses aqui. Lembra na matemática? Tudo que tiver entre parênteses é feito antes? Então, vou salvar aqui, Node, e olha lá, 150. Então agora sim eu consegui fazer a soma dos números e depois calcular a média deles. Beleza? De certa forma, aqui eu consigo fazer várias outras coisas utilizando o Node, mas por início o que eu queria mostrar para vocês é isso. Beleza? Vamos agora falar de umas coisas sérias, que são as variáveis que eu tinha dito antes, tá? Então, se a gente voltar lá para o meu slide... Jesus, quanta coisa! Se a gente voltar aqui para o meu slide, a gente vai ver que variáveis são elementos fundamentais na programação. Você viu ali que eu, não usando variáveis, não usando funções e outras coisitas más, o código fica muito estranho. Parece que está faltando alguma coisa, ou parece que é simples demais, certo? Mas o que são variáveis? Nada mais são do que um espaço na memória.
um espaço na sua memória. Lembra aquela piada de que quando você abre o Google Chrome, parece que o seu computador trava porque ele consome muita memória? É justamente isso que você está pensando. Então, sim, existem várias variáveis que são criadas quando o teu Google abre. Sim e não. Não vou entrar em detalhes porque não cabe agora. Se você tem curiosidade em saber, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo certinho falando sobre isso daí, ok? Então, variáveis elas possuem um nome e elas são usadas aí, obviamente, para serem identificadas no código. E a partir do momento que você usou esse nome, ele acaba se tornando uma coisa reservada, digamos assim, tá? Mas, obviamente, a gente precisa cuidar que alguns nomes não podem ser usados para as variáveis. Por quê? Porque elas são palavras reservadas da linguagem que a gente vai estar usando. Aí, óbvio, varia de linguagem para linguagem. Mas vamos lá, deixa eu vir aqui para o nosso Visual Studio. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo de Visual Studio, deixa nos comentários também. Então tá, vamos ver como é que a gente declara uma variável aqui. Eu vou apagar esse console log, porque não é mais o que eu preciso. Eu quero declarar uma variável. Eu tenho três formas. A primeira delas é o var, e aí eu coloco o nome da variável. Então, variável 1. E ela recebe 1. A segunda delas é o const, variável 2, e ela recebe 2. E a terceira forma é o let, variável 3, e ela recebe 3. E aí você vai me estar perguntando, qual que é a diferença dessas três? De forma bem breve, o var e o let, elas são muito parecidas. Tá? São variáveis que você pode reatribuir valor. Então a gente consegue criar elas, por exemplo, com o valor 1, e depois, se eu quiser substituir o valor de dentro delas, eu coloco de novo e ele vai aceitar sem problema nenhum, tá? Claro, existem detalhes mais pequenos por detrás da var e da let? Sim, existem, mas de novo, não é a hora de a gente entrar em detalhes aqui, tá? Então, se por acaso você for ficar em dúvida, qual eu escolho, a var ou a let? Escolhe sempre a let. Então, vamos fingir que só existem dois tipos de variáveis, né? A let e a const, tá? Var finge que não existe, mas existe, mas finge que não. Então, basicamente, aqui a gente vai ter a variável let, que é 1. Deixa eu escrever ela como let aqui mesmo, e aqui como const. Fica melhor. Então tá. Se eu for dar um console log, como eu consigo fazer com que essa variável, o valor dessa variável, apareça ali no console? Basta pegar o nome dela e colocar ela aqui. Vamos ver como é que fica, ó. Olha lá, 3. Então, essas informações aqui, as declarações das variáveis, inclusive os inputs dos valores, né, não aparecem na tela. Afinal, é apenas através do console que esses valores vão aparecer na tela. Tecnicamente aqui, a gente está mostrando apenas a variável let. Beleza? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um console com a let e vou colocar de novo ela aqui embaixo, recebendo 3. 3 não, né? Eu vou colocar 99, pronto. E aí depois aqui, console.log, e de novo a variável let. Vamos ver o que acontece aqui no terminal. Eu vou limpar ele, Ctrl L, dá uma setinha para cima e vou executar de novo o nosso programa. Olha lá, ele consolou a variável let a primeira vez, como 3, e a segunda vez, como 99. Afinal, eu defini valor para ela novamente aqui. A variável const, por sua vez, ela é uma constante. Por isso que ela se chama const. Você não vai poder alterar o valor dela depois de definido. Então, olha, eu vou colocar ela aqui. Nós vamos ver o que ela vai consolar. Olha lá, consolou o 2, ok? Eu vou trocar aqui e aqui. Ou seja, eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá com a variável let. Então, vamos executar. E olha lá, deu um erro. Bah, mas por quê? Ele vai estar dizendo para a gente que essa variável é uma constante, ou seja, eu não posso atribuir valor para ela de novo, ok? Então, na declaração de variável, eu atribuí uma vez valor, 2. Eu falei para ela que a constante, essa variável const, ela recebe 2, ou seja, estou colocando 2 dentro dessa variável. Depois eu disse para ela, olha, essa variável const agora vai receber 99, então eu estou colocando 99 dentro dela.
por ela ser uma constante, ela não recebe valor. Isso quer dizer que toda vez que eu declarar uma variável constante, eu preciso passar valor para ela? Bom, vamos ver o que acontece se a gente tirar o valor. Não deu muito certo, né? Olha lá, começou a dar erro. Ele fala que uma variável constante, ela precisa ser inicializada, ou seja, ela precisa receber um valor aqui. Nem que esse valor seja nulo, nada. Então vamos executar. Bom, como ela tem valor nulo, ela tem valor, mesmo sendo nulo. Estranho, né? E mesmo assim a gente não pode atribuir novamente, ok? Então gravem. Const é uma variável que recebe valor uma única vez e ela não pode ser alterada. Ah, mas e o let? Então quer dizer que o let eu posso não atribuir nenhum valor no começo, certo? Sim, certo. O let funciona sem problema nenhum. Se a gente usar ele sem nenhuma atribuição e depois fazer as outras atribuições, deixa eu apagar esse const aqui para não confundir, tá? Não coloquei nenhuma atribuição, ó, não tem nenhum igual a alguma coisa aqui, tá? Eu apaguei, não tem atribuição. Eu vou consolar o valor dele, vamos ver o que aparece. Undefined, indefinido. Ou seja, ele não tem valor definido. O let pode, o const não pode, ok? Então, aqui eu consigo usar dessa forma linda e maravilhosa, com o const eu não consigo. Então, o que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu que para declarar uma variável, eu preciso saber de que forma ela vai ser utilizada. Se ela vai ser utilizada uma única vez, ou seja, ela não pode sofrer alteração, eu posso usar um const. E aí eu preciso dizer que ela vai ser constante. Depois eu declaro um nome. Aqui pode ser um nome qualquer, não tem problema. E por fim, o valor que ela vai receber, no caso, igual a 10. Isso para as constantes. Se por acaso eu não sei exatamente qual vai ser o valor dentro dela, mas eu já quero declarar ela, eu posso usar o let. E se por acaso essa variável vai sofrer alteração de valor, né? Então eu posso usar o let. E aí aqui eu posso declarar qualquer nome. Nome. Qualquer outro nome. Notem que quando eu estava escrevendo, apareceu uma linha vermelha. Por quê? Porque a partir do momento que eu criei essa variável nome qualquer, eu não posso criar uma outra variável com o mesmo nome. Eu só posso ter uma única variável com aquele nome, mesmo ela sendo de maneiras diferentes, né? Mesmo uma sendo constante, outra sendo variável que varia. Enfim. Então aqui eu preciso colocar um outro nome. Beleza? E aqui eu também posso colocar qualquer valor que eu quiser, ou então não inicializar com nenhum valor. Notem que para colocar o valor dentro de uma variável é igual. Beleza? Não usem dois iguais. Dois iguais é comparação. Eu vou estar comparando a coisa da esquerda com a coisa da direita. Vou falar sobre isso agora? Não. É sobre o próximo vídeo. Então, basicamente, aqui a gente tem a declaração das variáveis. Então, lindo e maravilhoso. A gente aprendeu como declara. Mas para que cargas d'água isso me serviria? Bom, olha só que maravilhoso. Eu consigo criar uma variável chamada resultado. Consigo colocar ela lá no final como resultado. E aqui eu consigo fazer o seguinte. A variável resultado, ela vai receber 1 mais 2. E olha lá, 3. Show de bola? Ou então, eu posso chamar ela de soma. O resultado vai ser o mesmo. E aqui eu posso dividir por 2. Certo? Notem que aqui, se eu colocar aqueles mesmos valores de antes, executando, não dá mais aquele problema de dividir por um mesmo número. A não ser que, é claro, eu coloque aqui, né? Aí vai dar aquele problema matemático que a gente tinha visto antes. E aí eu posso colocar aqui. Mas aí, galera, vamos ser franco, né? Tu tá fazendo uma divisão e o nome da variável é soma. Tá errado isso daí, né? Se você tá fazendo isso daqui é considerado uma média. Então, por favor, troquem o nome da variável para média. Sim, padrões e boas práticas, tá?
Toda vez que a gente declara uma variável, o nome dela precisa ter exatamente aquilo que ela vai conter dentro. Se você está fazendo uma variável que vai conter um número, comumente a gente chama de num, ou número. Se você está fazendo uma variável que vai conter um nome, ela vai ser nome. Se tem um sobrenome, sobrenome, e assim por diante. Então, se essa variável vai receber a média, ela precisa se chamar média, tá, pessoal? Então, aqui a declaração dela e depois ela sendo usada. Ela precisa se chamar média. Ah, mas o meu programa não vai funcionar. Claro, ele vai funcionar. Eu posso trocar essa média aqui por A. Olha lá. Opa, rodou. Tá lá, 150, normal. O nome da variável não define o que ela vai ter dentro necessariamente. Mas, por boas práticas de programação, a gente precisa definir o nome da variável de acordo com aquilo que ela vai ter dentro. Sacou a brincadeira? Então, é isso aí. Bom, faz o seguinte, como programação é a prática, sem a prática vocês não vão conseguir fazer nada, eu vou deixar nesse vídeo 6 exercícios e um desafio. Eu vou fazer o primeiro junto com vocês para vocês pegarem mais ou menos a lógica de como se resolve. Depois vocês tentem realizar os outros, beleza? Sim, você precisa praticar. Ah, mas tem várias coisas na internet que já tem esse código pronto, é só copiar de lá. Sim, mas não façam. Vocês não vão conseguir evoluir de agora em diante se vocês copiarem só código pronto. Ah, mas eu vou dar uma espiadinha para ver como é que faz o desafio, tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Dá uma espiadinha, dá uma olhada lá. Puxa, eu não estou conseguindo identificar como ele é ímpar. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, mesmo no chat GPT, como faz para verificar se o número é ímpar. Mas eu preciso que você entenda o que você está fazendo, porque senão depois eu vou começar a falar sobre função, sobre ponteiro, e aí vai ser muito complicado, tá? Então, por favor, pratiquem. Vamos lá, vamos fazer esse primeiro exercício aqui rapidinho. Então, FUP, puxa, o que é FUP? Faça um programa. Sim, faça um programa para subtrair dois números. Bom, a gente fez um programa aqui que somava dois números, certo? Então aqui eu apenas substituo subtrair. Vou colocar aqui o nome da variável, subtrair, menos. E aí aqui o resultado. E vou rodar. Node, olha lá, ela está subtraindo. 100 menos 200, menos 100. Tá, mas como é que eu vou fazer os outros exercícios? Eu vou ficar apagando o que eu estou fazendo e me perdendo? Não, não, não. Calma, respira. Vamos fazer o seguinte, vamos criar mais um arquivo. Ai, fiz muito rápido, desculpa. Vamos aqui no cantinho, ó, clica aqui no New File. Aqui você cria um novo arquivo, ou então você clica nesse fundo mais escuro, botão direito, New File. Mesma coisa. E é aí que a gente vai escrever exatamente o número e o nome do exercício que a gente vai fazer. Então, número 1, subtrair.js. Então aqui a gente pega esse código lindo de subtrair que a gente fez, coloca aqui e salva. E o nosso hello eu volto desde o comecinho para a gente não perder o que a gente estava fazendo antes, né? Então, tá aqui. Hello World. Beleza? E agora, como é que eu rodo ele então aqui? Bom, basta chamar o node e aí o nosso exercício. Tracinho, subtrair.js. E olha lá, continuou funcionando igual. Então, os próximos exercícios, basta você duplicar esse cara aqui ou então criar um outro arquivo. Poxa, para dividir dois números, para somar dois números e etc, etc. Bom, eu vou fazer mais uma aqui. Eu vou chamar de zero, tá? Somar.js. Como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer exatamente do mesmo jeito? Copiar isso daqui e colar aqui? Não. A gente pode fazer diferente. A gente pode testar algumas coisas aqui. Vamos tentar usar const. Como eu faria com const? Bom, se eu vou somar dois números, eu posso colocar o nome da minha variável, né? Somar. Eu vou colocar o igual 1 mais 2, por exemplo. Vou botar, não precisa do ponto e vírgula, mas enfim. E aqui eu vou dar o console.log e vou colocar o somar. Então vamos testar isso daqui. Node 0 somar.js. Olha lá, 3. Deu certo. Então agora a gente está usando uma outra variável, uma outra forma de variável, digamos assim,
para conseguir fazer a nossa conta funcionar. Qual dos dois é melhor? Bom, depende. Se for só o que está aqui, dessa forma aqui é melhor. Na verdade, se for só o que está aqui, dessa forma aqui é melhor. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Dessa forma aqui é melhor. Mas, como a gente está aprendendo que são variáveis, essa forma aqui está perfeita. Ah, mas eu quero usar o let, quero fazer mais coisas aqui no meio do caminho. Posso? Pode, não tem problema. Olha só que legal. Eu vou subtrair dois números da mesma forma, tá? Eu vou adicionar para o subtrair 100. E depois eu vou pegar o subtrair e vou tirar 200. E vamos consolar o nosso programa de subtrair. Olha lá, deu menos 100, igual. Por quê? Porque essa variável subtrair equivale a 100. O que o meu programa vai fazer quando for consolar a mensagem? Ele vai vir aqui rapidão, vai substituir por 100 rapidão, vai fazer a nossa conta e depois vai colocar na tela o resultado. Então ele vai colocar 100. Tem outras formas de fazer a mesma coisa. Não necessariamente uma única forma serve, ok? Pratiquem, testem. Agora é o horário de errar. Se vocês pegarem algum erro no terminal, verem que, uxe, não está dando certo, o que eu faço? Coloca nos comentários aqui que eu ajudo vocês a resolver. E é isso. Por hoje é só. E para finalizar com chave de ouro, eu preciso falar a frase. Então, não me julguem, tá? Mas, a frase é do Napoleão Hill. Não há limitações para a mente, exceto aquelas que reconhecemos. Se você está pensando que você não é capaz, então sim, infelizmente você não é capaz. Porque você está reconhecendo, você está se impedindo de fazer aquela coisa. Acredite, você pode. Lembra da frase anterior? No começo tudo é difícil, mas sim, tudo é difícil no começo. Relaxa. Você está aprendendo. As coisas parecem complicadas, mas vão ficar fáceis, vão ficar muito, muito fáceis. Isso daqui você vai olhar para trás e vai falar: nossa, era só isso. Eu estava me batendo tanto. Então, relaxa, vai dar tudo certo e bola para frente. O bônusinho no final do vídeo é: cuide para não perder as coisas que você vai fazer a partir de agora. Se você não viu ainda o vídeo de Git, veja, vale a pena. Por quê? Porque você, em algum momento da vida, vai fazer um outro curso, vai fazer uma graduação, vai fazer uma pós-graduação que vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Ah, mas como assim? Pode ser que numa graduação que você esteja fazendo, vai pedir para você somar dois números, só que daí não em JavaScript, em Java, em C++, em Python. Você já vai ter a lógica aqui, então basta dar uma olhadinha aqui e trocar de linguagem. Salve tudo que você for fazer, não jogue nada fora. Confia, vai valer a pena. E aí nos próximos vídeos a gente vai ver sobre condição. Se eu tenho um código e eu quero que ele faça uma coisa se algo acontecer, ou faça outra coisa se aquele algo não acontecer, eu preciso usar a estrutura de condição. Como é que eu uso? O que eu faço? Bom, a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza? Então, valeu!